Porque onde tem gente, tem transação. Onde tem pessoas, tem transação. Então, é um erro muito grande o cara achar, não, o moderno é vender pela internet. Não. Acho legal mesmo. O que é um bom processo de vendas? É engraçado, né? A gente tem sempre aquela tendência a querer ampliar, dar um zoom out. A gente tem enxergar a big picture, a enxergar a fotografia completa. Então, por exemplo, você quando olha o processo de vendas ali de um vendedor, você vai falar da técnica, não é? Aquilo que eu falei, a ambição, a técnica, a gestão de emoção, daqui a pouco você se aprofunda na técnica, você pode fazer os scripts, ensinar o vendedor a conduzir, etc e tal. Se você ampliar um pouco mais, vai cair do que o Thiago falou, que é sobre a gestão da venda, a arquitetura de produtos, não é? A gestão da venda do ponto de vista da arquitetura e da jornada do cliente que você pode criar. Mas se você fizer mais um zoom out aqui, se você ampliar aqui o foco, abrir mais um pouco, dá para você enxergar algumas outras coisas. E ultimamente, eu vejo que é uma tendência muito grande. A gente viveu um período recente em que o marketing digital entrou. Só que a gente sabe que marketing digital é uma coisa muito antiga, né? Desde quando surgiu a internet, você começou a vender pela internet. Então, esse processo de vendas na internet já é bem antigo. Mais recentemente, em 2015, começou um movimento muito interessante de marketing digital no Brasil e muita gente descobriu a venda e começou a vender pelos canais digitais. Quando veio a pandemia, isso se exponenciou ainda mais, porque as pessoas tinham praticamente toda a atenção. Não saía de casa, não tinha muita competição, então as pessoas estavam muito na internet, então o marketing digital voou. Acabou a pandemia, mudou um pouco esse comportamento. Agora, em vez de assistir a live do Thiago Nigro, a pessoa pode estar no aniversário da mãe, pode estar no aniversário do filho, ou tomando uma cerveja com os amigos, jogando uma partida de futebol, assistindo um jogo de futebol, ou seja, novos players entraram, né? Outras coisas se tornaram concorrentes. Então, mudou um pouco esse jogo. Então, quando você faz mais esse zoom out, você enxerga que você pode ter vendas por diversos canais de vendas. Então, quando eu penso num bom processo de venda, eu começaria pelo zoom out. Eu começaria com a arquitetura do processo de vendas. O primeiro passo é você pensar aonde esse processo vai ser criado. Aonde esse processo vai ser criado? Porque eu posso criar N tipos de processos de vendas de acordo com os canais de vendas que eu tenho disponível. Eu posso vender pela internet, eu posso vender por um call center, eu posso vender em stands em shopping centers, em lojas em shopping centers, eu posso vender por venda direta, eu posso vender por N possibilidades, N canais de vendas eu posso vender. Porque onde tem gente, tem transação. Onde tem pessoas, tem transação. Então, é um erro muito grande o cara achar, não, o moderno é vender pela internet. Não. As pessoas entenderem o conceito, né, de um processo de vendas. Um processo de vendas, na verdade, é a representação visual da jornada de compra do cliente. E qual que é o melhor processo? Um processo que a gente fala campeão, ele tem alguns pontos de atenção. Primeiro, ele precisa ser mensurável. Quantas vezes um vendedor ele faz um processo de vendas que, cara, é tão complexo, você fala assim, cara, é impossível alguém conseguir repetir o que você faz. Então, ele não é ensinável. Então, um bom processo de vendas, ele precisa ter ensinabilidade. Porque se ele não tem ensinabilidade, ele está complexo demais. E uma das coisas inimigas de vendas é a complexidade. A complexidade gera dúvida. Então, dentro do processo de venda, sabendo que é a jornada de compra do teu cliente, para todo mundo que já vende alguma coisa, eu já posso te afirmar, você já tem um processo, tá? Às vezes não é tão claro, mas algo já está acontecendo. Às vezes ele não é tão visual. Mas as pessoas entenderem que essa jornada de compra, e você desenha mesmo, um papel e uma caneta, e erro achar que quanto mais complexo, mais moderno, mais chique, é o contrário. Aí vale que Quanto mais moderno, mais chique, é mais simples. A perfeição não é onde você não tem mais nada a adicionar, você não tem mais nada para tirar, sabe? Eu acho que tem uma frase, você não tem mais nada para tirar. Cara, o meu processo tá perfeito, não dá para tirar mais nada. Tá compacto, né? Tem uma frase de um filósofo que o Bruno vai lembrar, não lembro, tá? Que ela fala, o tolo pega algo simples e dificulta, enquanto o sábio pega algo complexo e facilita. Então, um processo simples, uma metodologia que seja simples de você ensinar, de você mensurar, que represente a jornada visual do teu cliente, definindo o teu modelo de prospecção, qual canal, não sei, cada um tem um modelo diferente, mas quando fica isso visual para a pessoa, ela entende. Ah, depois do passo A, eu passo B, eu passo C, eu passo D. Ah, entendi. E aí tu gera uma receita previsível. E a tua receita fica previsível. E aí você treina essas etapas. Eu acho que vale aqui, Caio, para a galera que está assistindo aqui,
falar especificamente que existem diferentes canais para você vender o seu produto. Exato. E isso é algo muito atual, a gente falar sobre isso, porque muita gente que só vende no digital começou a ter um CAC muito grande, um ROI mais longo, e ele começou a achar que aquele negócio não fazia mais sentido. Isso acontece porque a pessoa ela não se dá conta que ele pode vender o mesmo produto por diferentes canais de vendas. Então, para a gente não ficar só na teoria, vamos falar um pouquinho de número. Hoje, investindo algumas, talvez chegando a 2 dezenas de milhões de reais em tráfego na internet. O grupo que eu dirijo, ele tem 8% das suas vendas sendo vendas digitais. Não é que a gente vende pouco digitalmente, a gente vende bastante no digital. A questão é que 92% das vendas acontecem em outros 3 canais diferentes, onde o digital é parte deste processo, é parte deste formato, é parte deste modelo. Isso significa dizer que se eu apenas vendesse no digital, eu estaria vendendo 12 vezes menos do que a gente vende atualmente. Então, é muito importante, se você tem produtos digitais, entenda, se você está vendendo bem no digital, você pode estar vendendo 12 vezes menos do que você poderia estar vendendo. O que é bom pode ser 12 vezes menos se você estivesse atuando e vendendo em outros canais de vendas. É muito importante a gente aguçar essa curiosidade, essa perplexidade, porque se está bom só no digital, se você tivesse vários canais de vendas, poderia ficar ainda melhor. Por que o CAC hoje está cada vez mais caro? Porque a internet também possibilitou que qualquer um que quisesse tentar vender pela internet tinha a possibilidade. Hoje a disputa é muito maior. Né? E com isso trouxe gente capaz de gerar valor e uma grande quantidade que não tinha técnica, não tinha processo. E aí a gente fica tentando. Como antes o cara tentava, sei lá, para 100 pessoas conseguir um cliente, ele entendeu, opa, se eu aumentar 10 vezes, vou chegar em 1.000, vou vender. Então, só que na verdade não é esse o processo de venda. É que quando não tinha ninguém até dava certo. Quando começa a ter muita gente, você vai acabar não tendo mais performance. E se a gente voltar, quem disse que a melhor venda não é presencial, ou não é por telefone, ou pro Caio não é um SMS, ou pro fulano é um WhatsApp, ou pro alguém é uma carta, eu não sei. A questão é que a gente meio que se fala do digital, parece que tem que estar na moda. Parece que rotulou. Isso aqui é o moderno e esse aqui não é. O melhor é o processo pro perfil de cliente que tu quer atender. O Caio falou 2 coisas que eu achei muito legais, assim. Que primeiro, assim, precisa ter métricas e precisa ser um processo ensinável, né? Eu acho que uma outra coisa também que torna isso aqui um bom processo é um processo onde você tem um canal de aquisição, né, que também seja replicável. E o bom processo para mim é um processo onde a conta feche. Isso aqui parece tão óbvio, mas no dia a dia a gente esquece disso, né? E o que geralmente uma conta fechando? É uma relação de faturamento, né, ou de LTV, enfim, versus o CAC de pelo menos 3 vezes. Então, se a gente encontra uma métrica, né, onde a gente tem bons números, a gente tem canais de aquisição que são replicáveis, a gente tem métricas que são mensuráveis e um processo de venda que é ensinável, e a gente consegue botar tudo isso numa tela de TV e chamar isso daqui de dashboard e fazer todo mundo olhar para a mesma coisa, aí eu acho que a gente tem um processo bem bacana. E assim, quanta gente que está nos ouvindo aqui que não tem a menor ideia de que, cara, tem muita gente nesse... E quando eu falo muita gente, falo assim, não, cara, é muita insanidade. Tem gente que vende e perde dinheiro. Porque não coloca isso no papel. Então acha que, por exemplo, as suas margens estão sendo respeitadas, mas quando você não acompanha, você não metrifica, você não acompanha os indicadores... Eu já vendi perder dinheiro. E é louco, às vezes você só descobre depois, né? Porque às vezes você vê, a conta não tá fechando, porque o que aconteceu? Então pode parecer uma coisa meio contra-intuitiva. Não, é uma coisa básica, né? Você vender, comprar por 1, vender por 2. Tem gente perdendo dinheiro. Porque você não faz um fundamento básico. É mais comum do que a galera imagina.